Oi gente, tudo bem? Aqui é a Vivian do Simplesmente 13 e eu trouxe mais uma tag pra vocês. Tomara que vocês gostem. Essa tag é de autoria minha, então vocês talvez não achem em outros lugares. Bom, eu tive a ideia de juntar músicas com livros, porque é uma coisa que normalmente eu faço, só que são músicas aleatórias. Só que eu decidi fazer uma tag mais focada e se vocês quiserem, talvez eu faça uma tag mais abrangente, com mais músicas, tanto faz. Mas eu fiz com as músicas do musical Hamilton, então eu espero muito que vocês gostem. E vocês, minhas amigas que me apresentaram Hamilton, obrigada. Gostaria muito de dizer que realmente eu sei que eu demorei, eu torci o braço um pouco, mas eu realmente adoro. E tomara que vocês gostem muito, porque esse vídeo também é um pouco pra vocês. Então, caso você não conheça Hamilton, eu espero muito que você se interesse a partir do momento que eu estou falando aqui no vídeo. Tomara que vocês gostem muito. Eu espero muito. Deu um trabalhinho para eu tentar encontrar um livro com músicas. Eu vou escolher as músicas mais marcantes do musical e vou correlacionar com um livro. A primeira música é a música em que a gente conhece o protagonista, que é o Alexander Hamilton, até porque a primeira música se chama assim. Esse musical é um musical biográfico sobre a vida do Alexander Hamilton, que foi, digamos assim, o cara que escreveu a Constituição dos Estados Unidos. E então tem uma parte na música que ele fala: In New York you can be a new man. E eu acho que quando eu ouço essa parte da música, eu vejo uma pessoa que está tentando recomeçar a vida. E é por isso que essa categoria é um personagem em busca de um recomeço. Eu escolhi Obsidiana porque a Kate, ela acabou de perder o pai. A mãe dela e ela se mudaram para um lugar no meio do nada só porque elas não conseguiam mais viver na casa onde elas viviam, porque onde elas olhavam, elas conseguiam ver o pai dela e isso era muito doloroso, principalmente para a mãe dela. E é por onde Obsidiana começa, que é elas tentando recomeçar a vida delas em um lugar em uma cidade onde só tem um semáforo. Então, ela tá em busca desse recomeço, ela tá em busca dela conseguir superar esse luto e ela tá em busca de conseguir respirar sem precisar pensar nisso o tempo todo, e é por isso que eu escolhi Obsidiana. Tá, a segunda música e o segundo livro, a segunda música primeiramente é My Shot, que é a música, digamos assim, em que mais marcante do musical é o Alexander Hamilton falando que ele não vai estragar a oportunidade que ele vai ter. Ele batalhou tudo aquilo que ele batalhou e ele sofreu tudo aquilo que ele sofreu e por isso ele não vai desperdiçar as oportunidades que ele criou para si mesmo. Mas também nessa música ele começa a se achar muito, tipo, ele fica falando o como ele é inteligente, tipo, como a história tem uma hora que ele fala assim: Don't be shocked when history mentions me. Pra quem não sabe inglês, a tradução é mais ou menos essa: não se assustem quando a história me mencionar. Ele é bastante confiante em si e ele fica falando de todos os feitos que ele já fez até agora, com os seus 19/21 anos. Ele foi aceito na King's College, pelo que eu entendi, é a faculdade dos reis. Ele não é filho de pais ricos, ele não é do país onde essa faculdade é. Então, ser aceito do jeito que ele foi aceito é uma grande coisa, mas ao mesmo tempo ele fica se achando por isso. Então, a categoria é My Shot, um personagem leonino, que é uma pessoa, né, que se acha, que chama atenção. E eu pensei num personagem, eu pensei, não tem uma pessoa mais leonina que mais chame atenção do que o All Might do Boku no Hero ou My Hero Academy. Gente, esse é um universo de super-heróis onde eles têm os rankings dos maiores super-heróis. E o All Might é o número 1 de todos os super-heróis, considerado o símbolo da paz. Então, tipo, quando ele aparece, sei lá, qualquer coisa que ele faz, ele respira, é noticiado, o mundo todo quer saber e todo mundo é fã dele. Das coisas que eu li, ele é o personagem mais leonino que eu conheço. Boku no Hero, eu acho que é um mangá muito legal. Tá substituindo ele é a nova geração de shounen dos mangás.
atrás. Ele tá ganhando muita força agora que o anime tá saindo. Então, caso você não goste de ler, mas você gosta de anime, eu recomendo muito. Leiam e vejam o anime, porque é sensacional e é um dos animes que mais tá mais criando fãs a cada dia. Tá, agora a gente vai chegar na terceira música. Foi por causa dessa música e desse livro que me fez progredir com essa tag. A música é The Story of Tonight. A categoria, no caso, é um personagem que morreu pró-revolução. E o porquê que eu escolhi essa categoria com essa música. Porque numa parte da música eles falam: eu talvez não viva para ver a nossa glória, mas eu, orgulhosamente, mas eu vou me juntar à luta por esse propósito. Então é uma coisa que toda vez que eu ouço a música ou toda vez que eu lembro do livro, eu vejo muito conectado. E o livro que eu escolhi foi A Heroína da Alvorada, é o terceiro volume da Rebelde do Deserto. E caso você não queira spoiler, eu vou colocar o tempo aqui pra você pular. Eu não sei onde, mas eu vou colocar em algum lugar. O personagem que morreu pra Revolução aqui no A Heroína da Alvorada foi o Sam. O Sam, aquele cara que a gente já conhece no segundo livro. A autora, ela é até cruel nesse ponto, que é uma coisa que eu adoro nela. Ele morre em pró-revolução, sendo que nesse livro ele começa falando: eu não quero morrer, eu tenho medo de morrer. E ele até admite: eu tenho medo de morrer. E caso alguém diga que não tenha medo de morrer, ele é um mentiroso. E no final das contas, no final dos livros, ele morre. Então, tipo, ele realmente luta, ele realmente morre e ele realmente não vê a vitória, o que eles conquistaram. Mas ele, no final, ele admite, ele se redime e ele fala: eu vou morrer por isso, porque eu sei que tem uma coisa boa aqui. E é o que acontece, ele morre e a gente fica de coração partido, porque a gente se apega tanto a ele e aí no final acontece exatamente o maior medo dele. E é uma coisa que a gente realmente não espera que a Owen Hamilton vai fazer e ela faz isso com a gente. Então, foi uma coisa que me chocou muito. A quarta música que eu escolhi é uma música que me deixa muito alegre quando eu penso. The Schuyler Sisters, um livro que dê ênfase na relação entre irmãos. Eu acho que eu não preciso muito explicar o porquê dessa categoria. Eu acho que dá pra saber já pelo título, que fala sobre as irmãs Schuyler, e é uma coisa que a gente consegue ver muito do começo, desde essa música até o final, a gente vê que elas são muito ligadas uma à outra. O livro que eu escolhi foi Para Todos os Garotos que Já Amei, que é esse livro que mais tem. Eu acho que ele é muito conhecido pela relação das irmãs Song, que é a Margot, a Lara Jean e pela Kitty. Uma coisa que a gente vê do primeiro ao terceiro livro é como elas são próximas umas às outras. Elas se amam, elas são muito chegadas umas às outras. A quinta música e a quinta categoria é Satisfied. A categoria é um personagem que gosta da namorada do outro personagem. É porque nessa música a gente descobre que a Angélica, que é uma das Schuyler Sisters, ela é também super apaixonada pelo Alexander Hamilton, só que essa música se passa no casamento da Alexander Hamilton com a irmã mais nova dela, que é a Eliza Schuyler. Elas preferem ver a felicidade da irmã delas do que a delas, porque elas amam muito umas às outras. Um personagem que eu sei que gosta da namorada de um amigo é o Logan, de O Erro, dos Amores Impossíveis. Eu já fiz resenha do primeiro livro dessa série, caso vocês ainda não vejam, vai estar no card aqui em cima, eu não sei em que lado, mas vai estar. O Logan, a gente já começa a perceber no primeiro livro que ele tá meio apaixonado pela Hannah, e no segundo livro a gente vê isso e a gente fica mais tipo, cara, a Hannah é o par do Garrett, que são os dois principais do primeiro livro, então a gente fica com o coração partido no começo desse livro por causa disso, e é uma coisa que se desenrola e, graças a Deus, não dá nenhum trabalho a ponto de eles pararem de ser amigos, mas acontece algumas coisas. Mas O Erro é o segundo livro da série Amores Impossíveis. Eu recomendo muito essa série. Eu já li todos os livros, eu acho que eu já disse isso 1 milhão de vezes, mas eu vou dizer mais uma vez. E a sexta música é Wait For It, e a categoria é um personagem que perdeu tudo. E nessa música a gente vê um pouco do que se passa na cabeça do Aaron Burr, que é um personagem. E a gente vê que ele já perdeu praticamente tudo na vida dele. Ele perdeu
perdeu os pais, ele não sabe como lidar com o amor dele, porque na verdade ele também é outro personagem da série que gosta de uma mulher casada. Ele tem esse dilema com o amor dele e ele tem esse medo de perder as pessoas. Tipo, no refrão a gente consegue ver isso claramente, o quanto ele sente a dor de ter perdido os pais dele, de quão ele sabe que a morte às vezes é muito injusta em pegar as melhores pessoas. Eu acho que um personagem que sofre muito com isso, que sofre muito com as perdas das pessoas próximas a eles e que acha que perdeu tudo, é o Rafael, de As Batidas Perdidas do Coração. Eu não sei se tem uma pessoa mais angustiada do que o Rafael. Tanta pessoa que ele perdeu. Gente, eu não tô brincando. Não é spoiler, mas eu já vou logo dizendo, ele perdeu o pai, ele perdeu a irmã, ele perdeu os tios e um primo. Tipo, cara, tipo... E tudo isso numa sequência, tipo, num curto período de tempo, sabe? Nossa, gente, ele sofre muito. É uma coisa que esse livro aborda muito bem, que é o luto. E eu acho que pessoas que gostam de ler livros sobre isso, sobre romance, ou sobre superação de luto, superação dessa perda inestimável que todo dia alguém vai ter, deveria ler esse livro, porque ele é muito, muito, muito... Ele toca muito bem no assunto. Eu não sei te dizer se é de uma forma leve ou pesada, mas é uma forma que, tipo, não me deixou mal. Então, o Rafael é meu personagem que já perdeu tudo, infelizmente. A 7ª música é Guns and Chips, um reforço inesperado. Nessa música a gente descobre que a revolução ganhou um reforço. Todo mundo sabe, guerra custa caro, guerra custa muito caro. E a revolução não tinha dinheiro, não tinha armas direito, então ela tava perdendo. E aí é nessa música que a gente consegue ver que eles ganham poder, porque é nessa hora que eles começam a ter armas, porque a França ajuda eles, que é de um jeito que ninguém esperava. Então é por isso que um reforço inesperado. E eu peguei outro mangá, que é One Punch Man. Por que eu escolhi One Punch Man? Porque One Punch Man conta a história do Saitama, que é um cara que, eu não tô brincando, ele realmente mata todos os inimigos dele em um soco. Em um soco. Então, tipo, só que ele é um cara, tipo, meio bobo, meio normal, meio, tipo... Ele não é uma pessoa que você pensa e olha, putz, ele é um herói foda. Não, ele parece ser um cara normal. Então, quando ele vai lá e faz as coisas que ele faz, que é derrotar um meteoro gigante caindo em cima da Terra a poucos quilômetros de acertar e matar todo mundo, só com um soco, ninguém acredita e todo mundo subestima ele, tipo, ao máximo. Tipo, ficam falando pra ele cala a boca, que ele não tem poder nenhum. E, tipo, isso complica muito a vida do Saitama. É uma coisa muito legal de se ver ao mesmo tempo. É muito engraçado. Se você gosta de ação e comédia, eu acho que você vai gostar bastante de One Punch Man. É um mangá que, tipo, tá sendo lançado agora. Eu nunca vi uma qualidade de mangá tão boa quanto essa. Dizem que só tem um mangá que bate essa, mas eu nunca vi, então eu não posso dizer. A 8ª música é Yorktown, uma batalha inesquecível. Na música Yorktown é quando realmente a gente consegue ver a batalha entre os Estados Unidos e a Inglaterra, que é na Revolução de Independência deles. Então é a batalha onde eles vencem e conseguem se tornar independentes. E eles têm uma batalha, tipo, tremenda. Então eu decidi escolher uma batalha inesquecível, que toda hora eu fico pensando nela. E eu pensei em 2 livros, mas no final das contas, esse daqui me venceu. Eu tentei não ser clichê, mas não deu. Foi esse mesmo. A escolha, o 3º livro da seleção. Caso você ainda não tenha lido, que eu acho muito difícil, mas pula aqui no tempo, eu vou deixar em algum lugar pra você não receber spoilers do livro. A batalha final, que é a última coisa que acontece, que é quando o Maxon tá brigado com a América e de repente os rebeldes do sul começam a atacar e começam a matar todo mundo. Nossa, é tipo uma chacina praticamente. Então, tipo, é uma coisa que me deixou muito chocada. E aí tem aquela cena fatídica que quem leu sabe, que é o Seja Feliz, que é quando as lágrimas já estão escorrendo faz tempo, mas agora deixam de ser lágrimas e começam a se tornar cachoeiras. Não tô brincando, é tipo uma coisa muito emocionante que você não se esquece. A 9ª música é The Room Where It Happens. Nessa música a gente vê que o Alexander Hamilton, o protagonista, se junta com seus inimigos políticos, não mais, sabe, de guerra e essas coisas, se junta com eles para decidir coisas super importantes do país, inclusive a capital. É uma coisa que a gente fica muito marcante, que é um lugar onde acontecem as coisas, que é literalmente a tradução da música. É o lugar onde acontecem as coisas e onde é tomada a decisão. E quando
quando eu olhei pro livro, ele olhou pra mim e a gente teve um match, tipo... Foi isso, eu acho que na hora eu consegui pensar numa sala onde as decisões acontecem. A Rainha Vermelha, da Victoria Aveyard. No final do livro, a gente descobre quem eram os mocinhos, eram os malvados, e quem eram os malvados eram os bonzinhos, e que a protagonista tava sendo uma trouxa o tempo todo. Então, naquela sala onde... Ai, eu não lembro o nome dos personagens, mas eu lembro que o protagonista é Cal. Olha, eu acabei de ver mais ou menos os nomes dos personagens, mas é onde a gente vê como eles conseguem armar pro Cal e pra Mare o Julian e a rainha. E é naquela parte onde eles conseguem... Ai, eu não lembro muito bem. Eles param a sala toda e ficam só os 5, porque o rei ainda tá lá. Fica a Mare, o Cal, o Julian, a rainha e o rei. Eles ficam conversando, só que bem nessa hora o Julian e a rainha, eu acho que matam o rei. E aí eles começam um puta discurso. Eles começam a falar, tipo, tudo aquilo, sabe, que um vilão normalmente faz quando está prestes a ganhar. E eles, no final, ganham mesmo. E, ai, eu não sei o que acontece. Eu não lembro muito bem. Eu posso estar falando besteira, então me perdoem. Mas é tipo naquele, sabe, naquele recinto onde a merda acontece. Você pensa, puta que pariu, eles estão fodidos. Eles já estavam, tipo, atolados em merda até aqui. Agora eles já estão a 7 palmos a cabeça, entendeu? Então, tipo, é um lugar onde realmente aconteceu uma coisa que mudou o destino da nação. Agora a gente vai falar de uma das minhas músicas favoritas do musical, que é One Last Time, a tradução é Uma Última Vez, que conta a história do George Washington, que é o primeiro presidente dos Estados Unidos, falando pro Alexander Hamilton que ele não vai tentar se candidatar para ser o próximo protagonista, não, para ser o próximo presidente dos Estados Unidos, e que ele vai acabar a carreira dele ali. E o Alexander Hamilton fica tipo, meu Deus, eu tô ferrado, ele é o tipo meu único apoio no Congresso. E é nessa hora que a gente dá adeus a um personagem que foi tão marcante. Pra quem é americano, George Washington é tipo um puta ícone. Então quando você vê, quando eles assistiram o musical, eles ficaram super emocionados em ver aquela música, que ele dá adeus à nação dele, ao povo dele, a quem ele lutou por tantos anos. Nossa, eu fico até arrepiada em pensar a categoria. Uma despedida ou a morte de um personagem muito importante. Eu vou falar o livro, mas aí depois eu talvez seja spoiler. O livro é Sr. Daniels. Não foi uma coisa marcante porque o personagem era super marcante, mas eu acho que foi o jeito que a autora escreveu. A gente sabe que esse personagem, que era o irmão postiço dela, tava com alguns problemas internos, e só que a gente não pensa naquilo que vai acontecer. A gente sabe que ele perdeu o pai, e a gente sabe o jeito como ele perdeu o pai, e é exatamente uma coisa que me choca muito. É uma coisa de um parágrafo, é tipo um capítulo inteiro dedicado à morte do irmão dela, postiço, e a gente não esperava por isso. Pelo menos quando eu li, eu não esperava por isso. Na 11ª canção, eu vou pegar um livro, e eu não vou dizer tempo de spoiler, porque esse livro já é bem velhinho, então eu acho que não vai afetar ninguém. A música é Burn, e a categoria é um personagem que foi traído. Nessa música é Eliza Schuyler, a esposa do Alexander, falando como ela tá se sentindo. Eu descobri que o Alexander traiu ela com outra mulher. Peguei uma personagem que foi traída. Eu até pensei em pegar a Rainha Vermelha, até que tem aquele lema, né, em Rainha Vermelha, todo mundo trai todo mundo. Eu achei melhor deixar Nasba no lugar onde acontece. O livro que eu peguei foi O Jogo Perfeito. No finalzinho, o clímax é quando ela descobre que na distância ele não conseguiu se controlar e acabou traindo ela, e que a menina agora tá grávida. Eu acho que, sei lá, mas o jeito como ela descobriu pra mim foi surpreendente. Ele ligou pra ela falou assim, alguma coisa assim, e agora? Tá, você traiu ela. E aí ele fala assim, agora, e eu acabei de descobrir que ela tá grávida. E é quando a gente descobre que ela tá grávida e a gente fica tipo, puta que pariu, fudeu. E aí ela fala assim pro telefone, tomara que vocês sejam felizes, e desliga. A Cassie é a personagem que foi traída, infelizmente. Pô, Jack, ser um bosta. A penúltima música é The Election of 800. É uma música onde a gente consegue ver duas pessoas, os candidatos da eleição de 1800. Foi contra o Thomas Jefferson e o Aaron Burr. A gente vê essa rixa entre eles nessa música, e o Alexander Hamilton vendo tudo que tá acontecendo. E eu vejo muito uma batalha
entre duas pessoas que não são amigos, mas são, sabe, conhecidos entre si. Então é por isso que a categoria é Uma Batalha entre Amigos. Eu comecei a ler esse livro, eu não cheguei nessa parte, mas eu vi na sinopse que na estrada de Jellicoe, pelo que eu li do livro, nas poucas páginas que eu li, eu descobri que eles têm uma rixa muito grande de disputa de território entre mais dois grupos, que é os cadetes e os cidatinos, e a gente descobre pela sinopse que o líder dos cadetes é amigo de infância da líder dos estudantes do internato, que é onde se passa o livro, então ele é o melhor amigo da protagonista. Esse livro foi o único que se encaixou. E a última música é Who Lives, Who Dies and Who Tells the Story. Essa é uma música super emocionante, é uma música tão emocionante, ela é a última música do musical, é quando fecha tudo, eu ouço essa música e eu fico com vontade de chorar. Por isso que a categoria é um final que te deixou lágrimas. São tantos livros, mas praticamente eu tentei não pegar da mesma série. Então, o livro que eu mais chorei na minha vida foi A Traidora do Trono, só que eu já tinha posto A Heroína da Alvorada. O livro que eu peguei foi Princesa das Águas. Eu chorei, eu acho que foi porque eu não via pra frente. Normalmente eu choro, mas eu sei normalmente o que vai acontecer. Eu fico angustiada do personagem fazer a burrice que ele fez pra eu ter que chorar, entendeu? Que foi o que aconteceu no Jogo Perfeito. Mas, tipo, nesse daqui, eu vi o que aconteceu no livro pra me fazer chorar e eu não via, tipo, solução pra aquilo. Então eu comecei a me desesperar, então eu comecei a chorar. Princesa das Águas é um livro da Paula Pimenta, é o último livro até agora lançado da série Princesas. É uma releitura do conto da Pequena Sereia. Então é isso, pessoal. O vídeo acaba aqui. Esses foram os livros que eu usei no vídeo de hoje. Foram no total 13 livros, até porque eu escolhi 13 músicas. Espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueça de comentar, de se inscrever, de compartilhar com seus amigos que gostam de Hamilton e de livros. Não se esqueça de dar o joinha e tchau, pessoal!